E hoje vamos ver como foi as moedas da semana passada e a análise do Bitcoin para essa semana. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e bora pro vídeo! Bom pessoal, primeiramente vamos falar aqui das moedas da semana passada. Acho que só para fazer um parênteses, eu não consegui gravar ontem na segunda-feira, minha semana está bem complicada, eu não estou conseguindo gravar esse mês de outubro, mas eu acho que essa semana eu consigo dar uma regularizada nas gravações. Bom, a primeira é a Tron, a gente tinha falado em 0061, ela chegou a bater 00615, então vamos dar uma copiada aqui e colocar esse 00615 aqui. Opa, passei. Beleza. E aí a gente teve aí, ela chegou a bater 006294, 2,34, um pequeno ganho na semana. E a Tron aqui a gente falou em 0,475, ela bateu 0,45, quem comprou 0,45 conseguiu ter um ganho, mas ela não chegou a bater mais 0,475, ou seja, essa a gente teria tomado prejuízo se comprasse a 0,475. Quem esperou e caiu mais conseguiu comprar, conseguiu aí fazer alguma coisa, mas para a nossa análise é não. Então foram as duas moedas, foi uma semana bem complicada para se pegar a moeda. E a gente teve aí um ganho ainda de 2,34, baseado no caos que está o mercado. 2% de ganho na semana é algo bem considerável. Eu fechei a QNT, tá? Então ela caiu depois dos 228, então fechei com 52% aqui. A QNT, quem conseguiu entrar fez um mês, então é o que dava para fazer da semana passada. Vamos agora ao BTC. Então semana passada ele ficou bem naquela faixa que a gente falou, dos 19 mil aqui, que é essa base de baixo aqui, aos 19.650, então o fechamento, a abertura e fechamento ficou dentro desses daí, oscilando até para fora, como a gente teve aqui em alguns momentos, mas não se sustentando fora dessa margem, muito no que a gente falou. Para essa semana, a gente está a ponto de romper o triângulo. Então esse triângulo aqui pegando a base do azul clarinho, quero pegar uma mudada aqui nos cores do azul, com esse triângulo aqui, aí ele está a ponto de romper, então só se ele cair muito para vir aqui para baixo no azul claro, então tá cheirando a um movimento que pode sim trazer o Bitcoin a 20.500, então pode ser que a gente tenha um estouro essa semana aqui e suba, pode ser que a gente consiga algo, mas não está tão simples assim. Hoje, algo muito importante que pode colocar é a confiança do consumidor, que vai sair aqui agora às 11 horas, eu estou gravando às 9h35 de terça. Então isso pode trazer, se a confiança vier abaixo de 106, isso pode sinalizar uma redução no consumo, que pode sinalizar uma redução da inflação. Então esse número vai ser muito importante para a gente ter as movimentações da semana, a gente já volta já no gráfico lá. Então para hoje esse é o principal indicador da semana, e vamos para as próximas aqui, vamos pegar essa semana que fica mais fácil. Então para hoje a gente fala nesse, e depois na quinta-feira a gente fala aqui do PIB trimestral. Então, e o pedido de seguro-desemprego com certeza é o que segura. Então a gente tem o PIB trimestral sendo feito na quinta-feira e o pedido de iniciais de seguro-desemprego. Esses são dois indicadores muito fortes que também podem balançar o mercado na quinta-feira. E na sexta-feira a gente tem o PCE, que é o número de índice de preços mensal de setembro, e aí a gente deve ter algo muito interessante para a semana. Então, dependendo de como sair aqui o mensal de preços,
a gente pode ter algum solavanco ali que vai definir muito se a gente vai para a ponta do triângulo, para a base dele, ou a gente rompe. São os 3 principais indicadores da semana. Então nós temos o PCE na sexta-feira, na quinta-feira os pedidos de seguro-desemprego e a divulgação do PIB, se vai trazer em recessão ou não, a gente vai saber agora. E hoje a divulgação da confiança do consumidor, que também pode trazer o que a gente pode ter para a inflação. São os 3 pontos principais da semana que vão afetar muito as criptomoedas. Voltando para o gráfico, então a gente está oscilando, então a gente está falando de terça, no domingo ele teve uma recuperação, ontem devolveu toda essa recuperação, veio e vem trabalhando numa faixa intermediária aqui, desses 19.300, onde ele vem ficando, que seria uma outra faixa onde está se formando. Mas bem nesse canal onde a gente setou aqui a resistência e o suporte, ele vem sendo testado muito nessas últimas 2 semanas e vem sendo validado. Então a gente está preso nesse canal. Esses indicadores vão ser extremamente importantes. O porquê que a gente não está vendo uma alavancagem do Bitcoin? Voltando aqui para os nossos indicadores, hoje está tendo uma pequena queda nos títulos, então os títulos americanos vêm valorizando muito, o que vem derrubando muito as criptomoedas. Como as criptomoedas são de alto risco e aqui está tendo uma valorização absurda, esse dinheiro está migrando muito para os títulos americanos. Inclusive quem puder investir está numa boa oportunidade. Pré-marketing da bolsa hoje, por isso que o Bitcoin está caindo. Então as bolsas americanas estão todas no pré-marketing em vermelho. Deve abrir agora às 10, mas por enquanto tudo vermelhinho. Então é o que vem puxando hoje ao mau humor do mercado. Todo mundo extremamente ansioso para esses números que a gente vai ter durante essa semana. O que esperar? Caso os números venham ruim, ele vai voltar aqui para a faixa dos 18.700 com certeza, ainda com uma zona de suporte muito forte nos 19.000 aqui, uma zona bem forte de suporte nesses 19.000, mas podendo ir a 18.700. Números interessantes, a gente pode tentar voltar a 20.400 aqui. Então a gente pode ter um rompimento e ter algo que vem aqui, como a gente não vê já há algumas semanas, ele bater essa faixa aqui. Mas fazer esse movimento aqui como ele fez agora, bater aqui e descer. Eu não vejo ele batendo e começando a operar aqui ainda nessa semana. Acho muito complicado o mês de outubro ele começar a romper. Talvez dos indicadores que vier, para a semana que vem a gente possa pensar em voltar aqui e falar em 22.000. Mas nesse momento a gente deve ter algo rondando até no máximo 20.400. Se as notícias forem boas e o mercado gerar um humor. Caso não gere, a gente deve se vir como esperado, a gente deve ficar preso a mais uma semana dentro dessa faixa. Muito difícil de operar, bem difícil de estar operando, porque ela não está tendo uma variação. Porque se ela usa essas 2 faixas azul aqui, um suporte de 19.000 e uma resistência de 20.400, toda vez que ela vai fazendo esse movimento aqui, a gente consegue operar aqui embaixo e aqui em cima. Mas está bem complicado de estar rompendo. Acho que mesma linha, falando um pouquinho do Ethereum, o Ethereum ele tem já muito tempo se consolidado nessa faixa entre 1.263 e 1.374, então ele vem muito preso aqui. Ele até está tentando fazer uma nova aqui, tem uma faixa intermediária, a gente pode até colocar ela aqui, que serviu de alguns pontos para tentar fazer uma subida. Talvez ela acabe ficando presa aqui, mas as principais são a de 1.310 aqui, a de 1.270 aqui, e a faixa da retração da Fibonacci aqui de 23%, que é baseada nessa queda. Nem peguei essa outra queda aqui, eu peguei esta queda aqui
para a gente fazer essa retração, que é o que vem conversando muito com o preço. Então o Ethereum, como o Bitcoin, está andando lateralmente, está esperando para ver o que vai acontecer. Bom, galera, começando com as moedas da semana, vamos para aquele disclaimer básico. Então, assim, não é uma recomendação de investimento, façam as suas análises. Aqui eu estou colocando as moedas que eu vou estar de olho e tentando operar durante a semana. Além do nosso disclaimer padrão, acho que é importante falar que essa semana deve ser muito parecida com a semana passada. Vai ser difícil de um acerto para um ganho alto nessa semana, a menos que os números venham muito bons. Mas aí deve refletir em quase todas as criptomoedas, né? Mas moedas que possuem um sinal interessante. BNB está com um sinal interessante de poder tentar sair dessa zona que está aqui. Então acho que uma compra abaixo de 270 dólares deve ser muito interessante para ela poder chegar aqui até 280. Então ela está numa zona aqui que, se ela chegar até 279,5, né, 280, que é a retração de 38,5%, já a gente consegue fazer algo interessante. Então ela veio quase buscar os 270 dólares aqui, então é quase 271, então vamos usar aqui 271 no nosso cálculo. Então aqui, gente, eu voltei aqui para a planilha BNB 271. Se vocês tiverem ouvido um barulho, cara, me perdoem, mas assim, é o que dá para tirar de barulho, que aqui é extremamente difícil de gravar, é difícil gravar aqui, cara. É complicado, então assim, eu peço perdão pelos barulhos, eu estou tentando tirar o máximo possível. A nossa segunda moeda de hoje é a Cardano. Então, se a gente pegar aqui, ela chegou ao valor mais baixo de muito tempo. Então assim, ela teve aqui, esse valor é o mais baixo desde, vamos pegar aqui, desde janeiro de 2021. Então, se pegar até um pouquinho mais baixo aqui, janeiro, fevereiro de 2021 foi quando ela atingiu o valor mais baixo da sua cotação. Então assim, ela vem caindo, os analistas começam a apostar que ela encontrou seu fundo junto com todo o mercado, ela precificou e ela deve ter uma retomada a partir daqui. Com todos os problemas que a Cardano teve com o próprio fork que foi realizado e todas as notícias, ela veio perdendo valor e chegou. Especialistas estão apostando que esse é o fundo. É uma moeda arriscada para estar entrando, então assim, muito cuidado para fazer essa entrada. Eu esperaria algo em 0,35 aqui para fazer a entrada, então vamos colocar aqui ADA Cardano a 0,35. Mas caso os especialistas errem que esse seja o fundo, a gente pode ainda ter uma queda maior. Então muito cuidado, ela tem um risco maior que a própria BNB na hora que a gente vai fazer todas as avaliações. E a última moeda passada é a XRP. Então ela volta pela terceira semana seguida, os caras estão apostando na sua valorização, coisa que aconteceu há 2 semanas atrás, não aconteceu nessa semana que passou. Então assim, a gente vem sofrendo com ela desde o reajuste. Ela não volta a firmar, mas ainda os analistas apostam. Também é um alto risco, eu acho que menor que a da Cardano, porque a Cardano teve alguns problemas. Até porque eu vou jogar um preço mais baixo aqui, eu falaria em algo em torno de 0,44 para fazer a entrada na XRP dessa vez. Então, colocar ela aqui em 0,44. Para se fazer a entrada, porque ela vem se ajustando aqui, ela não teve força para se manter, mas é uma aposta do mercado que ela pode voltar a subir e fazer algo diferente. Hoje, de 0,44, se ela voltasse aqui a 0,53, como ela subiu nas últimas semanas, ela teve um pico muito grande, seria um excelente ganho, mas nesse momento também algo arriscado. Estou trazendo porque ouvi vários especialistas e eles ainda não apostam na XRP, mas também é uma outra que 0,44 para baixo, acho que a entrada seria mais segura.
Não vejo ela caindo muito mais que isso também. Talvez aqui tenha mostrado uma grande zona de suporte. Ela rompeu essa retração do 0,23 e está se consolidando. Isso pode ser bom, mas também muito cuidado. Essa semana é muito difícil, gente. Eu garimpei essas 3 moedas depois de muito avaliar a semana. E ainda assim não vejo uma possibilidade de ganho muito alto nessas 3 moedas nossas. Acho que algo em torno de 2 e pouquinho seria algo excelente para se fazer na semana. Vamos ver se a gente tem uma virada de mercado e surpreende todo mundo, porque o October não aconteceu, né? Não tivemos um mês muito bom para as criptomoedas. Bom, galera, para finalizar então, um resumão aí do que a gente fez. Reforçando, sempre façam análise de vocês, não é uma dica de investimento, muito importante, tá? Reforçando sempre. Semana de marasmo, provavelmente a gente deve ter de novo no mercado, então ela deve ser uma semana muito de marasmo, principalmente se vier da expectativa do mercado. Mercado muito sensível, se vier números mais baixos a gente deve ter uma queda. Quais são as boas notícias para o Bitcoin? Me parece que o fundo está muito consolidado. A gente conseguiu consolidar muito bem o fundo ali, falando em 17 mil no máximo, para dar uma margem de queda. 18 mil, 17.800. Me parece que esse fundo está muito bem consolidado, por mais que as notícias venham ruins, ele não cai, parece que está começando a se tornar um consenso. Por quê? Porque apesar dos movimentos da baleia, eu vi uma reportagem ontem ou domingo, que apesar dos movimentos das baleias no Bitcoin tentar forçar uma queda, o comprador comum, a gente, está muito... está com uma visão muito forte de que esse é o fundo. Então, apesar das baleias fazerem grandes movimentos, a quantidade de gente que acaba comprando quando ela entra nessa faixa de 18, 19 é muito grande e está segurando o preço apesar das baleias. E isso pode fazer o movimento das baleias se conformarem que esse é o final. Mas tudo vai depender da sequência de notícias que a gente vai ter no mercado, que ainda não tem um cenário muito animador para o futuro. Eu acho que a gente deve voltar a ter 18, 17, 800 em criptomoeda assim, acho que vai ser, porque a gente deve ter notícias muito mais ruins acontecendo aí, recessões sendo confirmadas e aí governos admitindo coisas que não admitem hoje, juros dos Estados Unidos ainda subindo, Europa ainda em crise, acho que tudo que a gente já veio falando tem vídeo aqui no canal. Então, a gente deve ter, mas o que traz de alento é que parece que esse é o fundo. Parece que a gente, para derrubar mais o preço que isso, vamos precisar de muito mais notícias ruins. Essa é a boa notícia. A má notícia é um pouquinho do que eu falei, é muito difícil a gente também ter uma subida, falar em Bitcoin a 23 mil dólares num curto período de tempo. A menos que a gente tenha uma reversão de notícias ruins para boas. Então a gente começa a ver o sinal da economia melhorando, o que é pouco provável. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal a crescer, me ajuda a focar mais no canal, o canal crescendo, eu conseguindo ter aí rendimentos do canal, eu posso deixar de trabalhar em outras coisas para trazer mais conteúdo para vocês. Então me ajuda demais, eu agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço, tudo de bom, Deus abençoe, tchau!